Isabel é realmente um ícone do nosso esporte, do vôlei brasileiro, e que nos deixa de uma forma muito precoce aos 62 anos. Demétrio já está aqui com a gente. Demétrio, a gente lamenta muito, a gente presta condolências à família. Que notícia triste agora, né? Notícia triste e completamente inesperada, né? Ela não é nenhum exagero, assim, ela estava bem no domingo. Na segunda-feira ela entrou no grupo de transição, né? A gente tá, o governo Lula, o governo eleito do Lula está montando um grupo de transição em vários setores e montou o grupo de transição do esporte. E a Isabel foi chamada. A Isabel é uma das vozes assim do esporte que estava se posicionando mais à esquerda, defendendo o Lula. Isso ficou claro na formação dos filhos dela. A Maria Clara, a Carol, super postagens de esquerda, a Carol teve aquele fora Bolsonaro que ficou emblemático no vôlei de praia, né? A Isabel, para quem não sabe, é a mãe da Carol Sober. E domingo, até onde a gente sabe, estava tudo bem. Assim, no domingo, a Carol fez final do Circuito Mundial de Vôlei de Praia ganhou bronze, perdão, no Circuito Mundial de Vôlei de Praia em Uberlândia. O Pedro acho que ganhou prata. Aí na segunda-feira ela parece que ela estava com sintoma de Covid, de resfriado, não estava bem, muito bem de saúde. Foi quando ela foi nomeada para esse grupo de transição, junto com o Raí, com a Ana Moser. Ontem ela piorou, foi para o Sírio-Libanês e teve diagnosticaram uma bactéria no pulmão que já tinha tomado o pulmão dela. E 4 horas da manhã de hoje ela faleceu. Assim, aquela morte do nada, ninguém espera, é jovem, né? 62 anos, é triste e é assustador, né? Muito. E para a gente, né, para quem está no ambiente mais do futebol, não acompanha tanto o vôlei, os esportes olímpicos, a Isabel atuou nas Olimpíadas de Moscou em 80, Los Angeles 84, numa época em que a seleção feminina ainda caminhava, né, ainda começava, ainda estava no início dessa trajetória que depois veio a se tornar uma realidade. Ela sempre foi muito forte, muito assertiva, né, sempre teve uma personalidade muito forte, e depois foi para o vôlei de praia, chegou a atuar ao lado da Jaque Silva, né? Foi campeã mundial, enfim, teve grandes resultados e deixou o seu legado dentro do esporte através dos filhos também, né, Demétrio? A Maria Clara, o Pedro, a Carol, como você já comentou, enfim, deixa um legado enorme no nosso esporte. Deixa, ela era. É importante a gente destacar assim, o vôlei que a gente tem hoje não é o vôlei que a gente tinha em 92 e muito menos era o vôlei que a gente tinha em 84. Em 84, o vôlei brasileiro era amador. E a Isabel, para vocês terem uma noção, assim, na sala de casa, que agora estou no escritório, mas na sala de casa tem um quadro que é a capa da Placar de 84, que é o ano que eu nasci. Na verdade, de janeiro de 85. A Placar seguinte é o ano que eu nasci. É o mês que eu nasci, eu sou de dezembro. E aí é a foto de 4 ícones do esporte brasileiro daquele momento: o William do vôlei, a Isabel, a Hortência e o Sócrates. Esses eram os caras do esporte brasileiro naquela época. E aí, o William ajudou a levar o Brasil à medalha olímpica em 84. A Isabel não conseguiu a medalha olímpica, mas ela transformou o vôlei, ela foi decisiva para transformar o vôlei feminino no que foi, depois chegando à medalha em 96. E no final da carreira dela, quando ela já era mãe, ela também foi protagonista nisso. Em ser mãe e continuar atleta, um negócio que hoje continua sendo raro, e ela foi fazer lá na década de 80. Ela seguiu jogador, ela foi jogadora profissional na Itália e ela migrou para o vôlei de praia. Então, ela é da primeira geração de jogadores de vôlei de praia, tanto que, como você disse, ela ganhou uma etapa do circuito mundial em Miami. É, ela é um ícone, assim, ela é a história do vôlei brasileiro e que nos deixa hoje. Pois é, ela foi também a primeira mulher brasileira a jogar profissionalmente fora, né, exterior, que é um outro caminho que ela abriu. Talvez tenha sido a primeira grande estrela do vôlei, Demetrio, que depois a gente teve várias, né? Até na época se falava muito de tantas jogadoras, teve a época da Fernanda Venturini, da Ana Mose, aquela geração de 96, a geração que foi bicampeã olímpica, mas talvez ela tenha sido a primeira, né, entre todas essas. Ela é a primeira. Ela é. E é mais. A Hortência e a Paula, por exemplo, a gente ficar no basquete, são duas enormes protagonistas, dois grandes ícones do esporte.
Mas antes dela, o Brasil já tinha tido uma geração que foi, acho que terceiro colocado no Mundial de São Paulo. O vôlei feminino não. O vôlei feminino ele se torna grande com a Isabel. E a Isabel, ela é uma protagonista, ela é uma garota de Ipanema, estrela do Flamengo, linda, com posicionamentos. Ela sempre foi essa estrela. E foi depois dela que veio tudo isso. Qual?